exatamente o Iago que eu vinha elogiando, vinha construindo por dentro, o time melhorou. Tem mais espaço, o Thales é um bom lateral esquerdo também, apareceu bem nessa segunda etapa, o Bahia que tentou muito pelo lado direito com o Daniel no primeiro tempo, passou a explorar um pouco mais do lado oposto e conseguiu construir algumas jogadas por ali. O Bahia tem um bom time e fez valer, inclusive, abrilhantou ainda mais essa conquista do Vasco, né? Mas merecia. Caio Lopes, Laranjeira, João Pedro, jogadores que fazem parte de uma geração vitoriosa do Vasco, finalistas de Copa São Paulo, que é ainda a principal competição do sub-20, precisavam terminar com chave de ouro a sua passagem pela base. Jogadores que estão subindo no sub-20, não têm mais idade para continuar atuando por essa equipe e vão ter que subir profissionais. Bom dia! Um bom dia gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. No primeiro bom dia do ano de 2021, nada melhor do que abrir com um título do Vasco, campeão da Copa do Brasil 2020, num jogo cercado de muita emoção. É bom lembrarmos, o Vasco venceu o primeiro jogo em Salvador por 2-1, jogava por um empate simples para poder ser campeão. E no primeiro tempo abriu 2-0 e deixou o Bahia virar para 3-2. E aos 48 minutos do segundo tempo, o Vasco conseguiu o empate que dava a ele o título da competição. A vitória do Bahia levaria a disputa para os pênaltis e se o Bahia fizesse mais um gol, virasse para 4-2, os baianos, com um ótimo time, seriam os campeões. Mas se não tiver sofrimento, não é Vasco. E olha, começar com o pé direito, começar com o pé esquerdo, começar com a cabeça, começar campeão é sempre muito bom. Dá um astral muito legal, ainda mais numa semana em que voltamos com o Campeonato Brasileiro Profissional, em que tivemos a apresentação de uma comissão técnica nova. A gente vai falar sobre todos esses assuntos nesse Bom Dia. Mas não poderíamos deixar de abrir o Bom Dia de hoje, primeiro trazendo os gols da conquista. Você vai ver um por um. O primeiro gol está aí, uma jogada individual sensacional do Gabriel Peck, deixando o Laranjeira na cara do gol. O Vasco fazia 1-0. Agora, o segundo gol. Um gol de esperteza, de malandragem brasileira nos pés de um paraguaio. JP Galvão faz o lançamento, o zagueiro do Bahia dorme e o paraguaio Matias Galarza faz 2-0 para o Vasco. Mas vem o susto. O Bahia faz um gol numa falta em cima do goleiro Cadu, não marcada pela árbitra da partida, no finalzinho do primeiro tempo. Vem o segundo tempo e o Bahia empata e vira 3-2. Ainda tínhamos 15 minutos mais os acréscimos e o jogo passou a ser dramático. Mas aí aos 48 minutos, Riquelme, que havia saído na lateral esquerda, dá lugar ao menino muito novo ainda, iniciando na base do Vasco, do Sub-17, chegando no Sub-20, Caio Eduardo, também conhecido como Caio Buiú. E ele faz esse gol. E você vai ver o gol e a comemoração dos meninos do Vasco. Realmente um momento ótimo, um momento de muita alegria e que os meninos merecem, porque os meninos do Vasco são campeões da Copa do Brasil. Alguns personagens são muito claros nessa conquista. O Vasco ganhou o Campeonato Carioca também em 2020 do Botafogo e ganha agora a Copa do Brasil em cima do Sport Clube Bahia. A começar pelo coordenador da base do Vasco, Carlos Brasil, que faz um trabalho excelente.
faz um trabalho de muito esmero, de muita calma para escolher, sabendo balancear aí metodologia de trabalho com o improviso. E o Carlos Brasil, que é sempre de poucas palavras, falou depois do jogo à Vasco TV sobre essa conquista e dedicou única e exclusivamente aos atletas. Vou falar pouco. Nessa hora falar é mais difícil, né? O coração tá que tá. Mas é para eles merecem muito, demais. O presidente Campelo, que sempre apoiou a gente, esse título também eu dedico a ele. Dedico a toda a diretoria do Vasco que esteve conosco até hoje, sempre investindo na base o máximo possível que pôde, dentro do possível que o clube podia. E o resultado tá aí, é para eles, para os meninos, quem tem que comemorar são eles são os protagonistas. A gente fica feliz por eles, né? Mas agora a gente tem que trabalhar por outras coisas, por outras conquistas. Quem também se emocionou muito foi o técnico Diogo Siston, base do Vasco, cria do Vasco, e ele fala exatamente sobre isso. Desde cedo no clube, realmente agora, conquistar um título, mas como técnico, com a oportunidade que o Vasco deu, toca muito o coração. Eu cheguei em São Januário com 9 anos de idade. E eu passei em todas as categorias, subi até o profissional, depois do futebol profissional fui para outros lugares. E o Vasco me dá a oportunidade de estar aqui agora comandando esses jogadores, né, do Sub-20. Muito emocionante, o Carioca já foi emocionante, a Copa do Brasil então nem se fala. Esses jogadores precisavam de um título de âmbito nacional. Eu já estava no trabalho ano passado, desde abril, né, como auxiliar técnico. E a gente sempre estava chegando bem nas competições, mas a gente não estava conseguindo o título. E quis Deus que esse título acontecesse agora e comigo no comando. Um outro personagem, o capitão do time, Caio Lopes. Está estourando idade, está tendo que subir para o profissional, tomar aí uma decisão de ser aproveitado, o que deve acontecer. E o Caio Lopes fala da emoção do jogo e da emoção da conquista em seu último jogo como jogador amador do Vasco da Gama. Foi um mix de emoções. A gente está essa semana toda a gente está ansioso. A gente está esperando a hora do jogo. A gente chegou aqui hoje cedo. Então a gente está com um mix de emoções. A gente abre 2-0, toma um empate, faz outro no final. Então é um mix de emoções. Eu tô indescritível essa sensação. Acho que até a ficha cair vai demorar um pouquinho, mas agora é comemorar. Vai ficar uma... não tem jeito. Não só ele, mas também Laranjeira e também o atacante e meia João Pedro. Os 3 jogadores estão estourando idade e devem ser aproveitados nos treinamentos do técnico Vanderlei Luxemburgo. Vamos ouvir então os 3 que terminam essa participação com uma frase muito, mas muito significativa. Ouça só, João Pedro, Laranjeira e Caio Lopes se despedindo com o título da base do Vasco. Se fosse pegar 3 anos quando a gente chegou no Sub-20, a gente nunca ia imaginar que ia fechar de uma forma tão grandiosa, que é entrando para a história do Brasil, né? E não tem nem palavras para descrever quanto nós 3 estamos felizes, mas eu vou deixar o Laranja falar um pouquinho também. Nosso último jogo, a gente estava falando com os meninos que chegaram agora, brincando com eles, que primeira vez que chegaram, o André não tem nem idade dos juniores, já campeão da Copa do Brasil. André 2004, né? Pô, 2004, já foi campeão da Copa do Brasil. Aí, Batatinha, Burro pegou do título. Então, feliz demais de poder fechar com chave de ouro. Acho que não só a gente, mas o grupo todo merecia. Fala aquela frasezinha pra finalizar. Posso falar? Nós 3 juntos. Vasco é o maior da história. É isso, o Vasco é o maior de todos. Que bom que esses meninos já crescem com essa filosofia. E agora é pensar pra frente, pro profissional, pensar em ser aproveitado. E olha, a gente vai falar no próximo bloco. Teve gente da comissão técnica que deu treino de tarde e foi ver o jogo à noite. Em loco, não foi pela televisão não, foi até São Januário para observar os meninos. Vanderlei Luxemburgo com certeza vai, pisar muitos garotos bons para o time profissional. Já já a gente traz o final de semana com a nova comissão técnica e mais detalhes do time que Vanderlei começa a desenhar e outros aspectos importantes de formação de comissão e também de bastidores do clube no próximo bloco aqui nesse Bom Dia Gigante.
Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. Já já, com loja virtual para atender você também. O final de semana foi extremamente agitado, com o anúncio no dia 1º de janeiro da contratação, também no dia 31, tanto de Vanderlei Luxemburgo e sua comissão técnica, Maurício Copertino como seu auxiliar, Daniel Félix, preparador físico, e Antônio Carlos Melo como coordenador geral da preparação física do clube, além de Alexandre Pássaro, novo gerente executivo do Vasco. O final de semana foi muito agitado, porque já teve treino, mudança inclusive de metodologia, nada de treino só um período não. No sábado, um treinamento na parte da tarde, os jogadores tiveram um papo, você está vendo aí fotos do Rafael Ribeiro, craque da fotografia, oficial do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Rafael trouxe esse material fotográfico para nós, a quem a gente agradece ao clube também. E você está vendo o Vanderlei Luxemburgo conversando com os jogadores, batendo papo, mostrando aquilo que ele quer. Mas depois, a preparação física com o Melo e o Daniel pegaram pesado com os jogadores. Também 2 dias de folga, é claro, teve muita gente que se cuidou, mas muita gente viajou, é claro, sempre dá uma relaxada, mas um treinamento intenso e no domingo, treino integral. Treino integral que não acontecia há muito tempo. É o único treino integral até o jogo contra o Atlético Goianiense. Treino pela manhã, almoço no hotel e treino na parte da tarde. No sábado, na apresentação ao grupo de Vanderlei Luxemburgo, também esteve presente o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, o VP de futebol, José Luiz Moreira, e o presidente eleito, que deve tomar posse no dia 20 de janeiro, Jorge Salgado. Na ocasião, foram colocados alguns aspectos como apoio, como acreditar no elenco, e o Jorge Salgado chegou a dizer para o grupo que nessa semana, provavelmente a gente vai falar disso já já, provavelmente a partir de amanhã, os jogadores já vão ter alguma coisa de grana, de salários atrasados. Já foi feito esse acordo aí para que pinte uma grana, que surja um dinheiro para que o Vasco possa quitar pelo menos uma parte desses salários. Mas é um assunto que eu vou falar, como disse, daqui a pouco. E depois disso, treinamento forte e Vanderlei Luxemburgo começa a desenhar algumas peças, algumas coisas dentro desse novo time. Na verdade, não se transpareceu muita coisa, apenas por informação, bate-papo dali, busca alguma coisa daqui, e a gente tem alguns detalhes. É óbvio, Thales Magno é um jogador que deve voltar a ter prestígio com o treinador, porque Vanderlei Luxemburgo foi quem o lançou em 2019. É um jogador de muito talento, precisava de um trabalho físico ainda melhor, vai ser feito, e ele deve jogar nesse time do Vasco que Vanderlei Luxemburgo vai utilizar. Bruno Gomes foi lançado também. Será que mereceria uma chance? Pode ser que mereça. Andrei não foi tão utilizado pelo Vanderlei Luxemburgo, talvez tenha que mostrar mais para se manter como titular. Marcos Júnior chegou a jogar com Vanderlei Luxemburgo, mas não era titular absoluto. E aí, quem vai jogar nesse meio de campo? Será que o argentino Leonardo Gil vai ter alguma chance? Será que os meninos da base, por exemplo, Caio Lopes, é bom lembrar que Vanderlei lançou o Patrick de Paula, volante do Palmeiras, da base do Palmeiras, pelo time profissional do Palmeiras. De repente pode acontecer a mesma coisa com Caio Lopes. Talvez não para esse jogo, mas modificações no setor de meio de campo, adaptação principalmente à ausência de Martim Benítez. Pode acontecer, Iago Pikachu jogando um pouco mais avançado. Pikachu que jogou muita bola em 2019 com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Na zaga, Castan mantido, dentro de uma filosofia de que Castan não pode jogar com um lateral, por exemplo, como o Neto Bosch, que vai muito à frente e deixa Castan no mano a mano. Por isso o Henrique deve ser o lateral esquerdo titular, jogador que marca mais, que fica mais fixo, dentro daquela filosofia que até Ramon Menezes usava, de um Henrique um pouco mais preso para não sobrecarregar Leandro Castan, que é um jogador de mais de 35 anos de idade, é um jogador de muito talento, de muita categoria ainda, que precisa melhorar no aspecto físico, não estava passando um bom momento e talvez possa ganhar um gás. Mas tem também o Ricardo Graça, que Vanderlei Luxemburgo gosta demais. Definição durante a semana.
Hoje tem treinamento, amanhã tem treinamento, quarta-feira segue viagem, treino e viagem para Goiânia. Quinta-feira o Vasco enfrenta o Atlético Goianiense. Sobre a questão dos salários, como a gente informou no Avenida da quarta-feira, quando entrevistamos aqui o Rodrigo Caetano. O Vasco deve estar liberando amanhã, mais tardar quarta-feira, foi isso inclusive que disse aos jogadores o presidente, o futuro presidente, o presidente eleito Jorge Salgado, de que o Vasco da Gama vai acertar uma parte dos salários. O que seria uma parte dos salários? Hoje os jogadores estão com 3 meses de salários atrasados, incluindo o 13º, o novembro vencido em dezembro e o outubro vencido em novembro. Esse salário de outubro vai ser pago. E 2 parcelas do acordo, feito em 12, 2 parcelas estão em atraso e também vão ser pagas. E aí, a partir da próxima semana, até meados ali do mês, dia 15 até o dia 20, a questão do Natan vai ser resolvida, vai ser assinada entre Vasco e Boa Vista, porque o Boa Vista tem um problema de fair play financeiro, mas a liberação vai ser feita através do novo dono do Boa Vista, e essa grana convertida para o euro, que vai dar mais ou menos esse valor, aí sim você vai ter condição de pagar o novembro vencido em dezembro e o 13º para jogadores e também para funcionários. Como nós dissemos na última quarta-feira, a gestão atual quer sair no dia 20 com um novo presidente sendo empossado com os salários em dia, o que realmente deve acontecer. Essa situação do Natan bem costuradinha. Tudo sendo pronto, tudo sendo arrumado. Agora é o time jogar, conseguir uma boa vitória na quinta-feira, num jogo dificílimo contra o Atlético Goianiense. E aproveitar uma sequência. Afinal, o Vasco vai enfrentar o Curitiba no Rio, vai enfrentar o Botafogo também no Rio de Janeiro, enfim, tem jogos para conseguir bons resultados. Precisa melhorar a condição técnica, tática e física. Mas agora temos uma comissão técnica extremamente focada. Aliás, a comissão técnica que esteve também no jogo da base. Você está vendo aí uma foto que me foi mandada pelo Maurício Copertino, o auxiliar técnico. Ele esteve ao lado do Fabiano Luns, que é o supervisor do Vasco, e também do Alexandre Pássaro, o novo gerente executivo. Foram observar a molecada da base, os moleques da base que ganharam a Copa do Brasil 2020. Todo mundo ligado. Agora no Vasco, o trabalho é a vera, o trabalho é muito sério. Você já baixou o novo aplicativo da OneFootball? Não sabe o que está perdendo. Na descrição desse vídeo você tem um link. Você clica e baixa gratuitamente. Informações, notícias. Você pode personalizar o aplicativo da OneFootball fácil. Só colocar lá Vasco da Gama e você vai receber toda hora a notícia. O aplicativo da OneFootball, ele tem também transmissão ao vivo da Liga 1 da França e também da Bundesliga, campeonato alemão. 2 campeonataços da Europa para que você possa curtir 0800. OneFootball, parceiro do canal Atenção Vascaínos. Nós tivemos uma informação de que o Vasco está mudando o seu departamento médico, está fazendo uma mudança geral com contratação de profissionais de outros clubes. Estão chegando para o Vasco Fred Manhães, você está vendo a foto dele aqui. Departamento de fisioterapia, ele trabalhava no Flamengo, trabalhou no Palmeiras e também na seleção. Ele foi contratado quando saiu do Flamengo para o Palmeiras e agora está vindo para o Vasco da Gama para coordenar, ser o chefe do departamento de fisioterapia. Quem o levou para o Palmeiras, inclusive, foi Daniel Gonçalves, que é um sonho, que a gente já trouxe isso aqui, que o Vasco quer como uma pessoa ligada à área de desempenho também, principalmente à área científica. O Daniel Gonçalves deve ser um próximo alvo, ele que está muito bem empregado no Palmeiras. Estão vindo também para a área médica 2 novos médicos, Flávio Cruz, que é ortopedista, especialista em cirurgia do joelho e traumatologista. Ele tem experiência internacional em vários países e estava atuando no maior centro médico de reabilitação esportivo, o Aspetar, lá em Doha, no Catar, no centro Aspire, que é um dos maiores centros do mundo de esporte, e ele estava vindo lá, Flávio Cruz. E quem também está vindo é Gustavo Caldeira, que deve ser o novo diretor médico do Vasco da Gama. Ele era do Flamengo, ortopedista, médico e vai estar também junto com um novo organograma do departamento médico do Vasco, comandando, sendo diretor-geral médico. Informações que nós temos de bastidores, a gente espera que o Vasco possa confirmar. Gustavo Caldeira, Flávio Cruz, médicos e Fred Manhães no setor de fisioterapia. Uma outra informação muito importante, você está vendo aí o vídeo do Martim Benítez. Martim Benítez, ele está treinando, e você vê, ele colocou aí voltando em português, talvez seja aí a prática.
Mas olha, a informação que a gente tem é que realmente não está descartada a possibilidade do Vasco novamente tentar, por essa semana, contato com o Independente para prorrogar o empréstimo, abrir a negociação. Eu ontem tentei falar com o Adrian Castellanos, empresário de Martim Benítez. O Adrian não está respondendo nenhum tipo de comunicação. Talvez aí esteja ocupado, esteja negociando com outra situação, mas o Vasco tem interesse. Mas eu fui correr atrás daquela informação a respeito de se ele pode, depois de sair do Vasco, continuar jogando o Campeonato Brasileiro caso volte. E olha, a informação é a seguinte: qualquer jogador inscrito para esse Campeonato Brasileiro agora, esse campeonato da pandemia, tem 15 dias para ficar fora do bid e depois retornar ao bid sem correr o risco de perder a inscrição. Isso serve para proteger casos de renovação que, por algum motivo, tenham um certo gap aí nesses prazos. Então é possível sim, por 15 dias, que o Martim Benítez saia do bid, mas que ele possa voltar no bid, por conta desse novo regulamento, dessa nova regulamentação em relação à inscrição por conta do coronavírus, do novo calendário. Então, assim, o jogador pode ficar 15 dias fora e pode voltar e continuar inscrito pelo mesmo clube. Então, o Vasco tem aí 15 dias para conseguir, se conseguir, a volta de Martim Benítez. E ele estaria ainda em condição de jogar normalmente pelo clube. É uma ótima notícia e, ao que me parece, realmente o Vasco está costurando, porque o Vasco sabe dessa informação, está por dentro dessa informação e me parece realmente querer trazer Martim Benítez de volta. Vamos esperar, não é fácil, o Independente sempre botando o pé firme, quer a venda do jogador, estipula o valor de 4 milhões de dólares, mas o Vasco vai tentar agora, até com um novo gestor, uma pessoa também de muito contato, que é o Alexandre Pássaro, tem muitos contatos com empresários, pessoas do mercado, de tentar demover o Independente dessa ideia e trazer Martim Benítez para que ele fique até o final do Campeonato Brasileiro. E uma outra informação, falei com Regis Marques, empresário de Matias Galarça, ele mesmo, o menino Galarça, que fez uma ótima partida ontem no jogo da Copa do Brasil. Matias Galarça tem contrato com o Vasco até o final desse ano de 2021 e é importante, passe fixado, opção de compra. Ele não quis dizer quanto, mas Regis Marques tem muita simpatia pelo Vasco. É bom lembrarmos que ele já fez muito negócio com o clube. Foi assim com Martin Silva, foi assim com Cáceres, lateral direito, foi assim com Aranda, enfim, com vários jogadores que ele trouxe para cá, jogadores que ele sempre acha que o Vasco, sendo uma potência, ele traz, porque valoriza o atleta. E o Matias Galarça foi um desses jogadores. Então o jogador está com o passe fixado, o Vasco tem um ano aí para tentar a opção de compra nesse jogador que, pela primeira impressão aí, sendo campeão da Copa do Brasil, sendo campeão carioca diante do Botafogo, dá tudo a entender que realmente é um jogador muito interessante e que o Vasco não pode dar mole. É isso, turma, estamos chegando ao final do nosso Bom Dia Gigante. Gostou, né? Recheado, falamos de base, apresentação de Vanderlei Luxemburgo. Aliás, hoje, 13h, tem entrevista coletiva, a apresentação oficial de Vanderlei Luxemburgo e de Alexandre Pássaro, técnico e gerente de futebol do Vasco da Gama. Nós estaremos participando. Muito obrigado pelo convite. A gente vai estar lá perguntando sempre para trazer a informação para você limpa aqui no canal Atenção Vascaínos. E logo mais, a partir de 7h30 da noite, uma entrevista muito importante, hein? Mário André Mazzuco, ex-diretor executivo do Vasco, vai abrir o jogo, vai falar de muitas coisas que aconteceram no Vasco, claro, dentro de uma ética, mas ele topou falar a partir de 19h30. A gente conta com a sua presença aqui. Mazzuco vai ser sabatinado por mim e por toda a equipe do canal Atenção Vascaínos. Curta as nossas redes sociais no @avascaínos, Facebook, Instagram e Twitter, e também curta o canal AV+, bombando com lives, com informações, com vídeos todo dia. Um grande abraço a todos vocês, uma ótima segunda-feira. Vasco campeão, Vasco campeão. Fique aí com a festa dos meninos do Vasco da Gama, campeão da Copa do Brasil 2020. Tchau, turma!
Atenção, vascaínos. Ao Vasco nada. Tudo! Então como é que é? Casaca, casaca.